Bem-vindo ao canal Escatológico. Uma pergunta frequente que eu vejo muitas pessoas fazerem é a seguinte: o que acontece se eu pecar e então morrer antes de ter uma oportunidade de confessar aquele pecado a Deus? Uma outra pergunta muito comum é: o que acontece se eu cometer um pecado, esquecer que o cometi e nunca me lembrar de confessá-lo a Deus? Ambas perguntas se baseiam em uma suposição errada. Salvação não é uma questão do crente tentando confessar e se arrepender de todos os pecados que cometeu antes de morrer. Salvação não é baseada em se o cristão confessou e se arrependeu de todos os seus pecados. Sim, devemos confessar os nossos pecados a Deus assim que ficarmos cientes de que pecamos. No entanto, não precisamos ficar pedindo perdão o tempo todo. Quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo para a salvação, todos os nossos pecados são perdoados. Então imagina, um filho, aí ele comete um erro, faz alguma coisa errada, e então ele reconhece que errou, chega até o seu pai e fala: Papai, perdão pelo que eu fiz. Está perdoado, meu filho. O pai perdoa. Aí daqui a um minuto ele chega: Papai, perdão, perdão. Né? Então você pode observar aí que é um relacionamento que não está certo, né? Eu já lhe perdoei, filho, eu disse. Está perdoado. Né? Então, se a mulher que foi pega em adultério, quando Jesus disse, vai e não peques mais, imagina se toda hora ela voltasse até o Senhor pedindo perdão. Né? Então, quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo para a salvação, todos os nossos pecados são perdoados. Isso inclui passado, presente e futuro, grande ou pequeno. Quer dizer, tenha o pecado pequena ou grande consequência. Cristãos não têm que ficar pedindo por perdão ou se arrependendo para ter os seus pecados perdoados. Jesus morreu para pagar pela penalidade de todos os nossos pecados, e quando são perdoados, estão todos definitivamente perdoados. Colossenses, capítulo 1, versículo 14, lemos: em Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em Atos, capítulo 10, versículo 43, está escrito: A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, em Cristo, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. O que devemos fazer é confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas note que o texto, desse versículo, ele não faz menção em pedir perdão a Deus. Note que a passagem não menciona pedir a Deus por perdão. Em nenhum lugar as Escrituras ensinam os crentes em Jesus a pedir a Deus por perdão. O que 1 João 1,9 nos diz para fazer, na verdade, é confessar nossos pecados a Deus. A palavra confessar significa concordar com. Quando confessamos nossos pecados a Deus, estamos concordando com Deus que estamos errados, que temos pecado. Deus nos perdoa através da nossa confissão de uma forma contínua, por causa do fato de que Ele é fiel e justo. Como é que Deus é fiel e justo? Ele é fiel por perdoar nossos pecados, o que Ele prometeu fazer por todo aquele que recebe a Cristo
como Salvador. Ele é justo por aplicar o pagamento de Cristo aos nossos pecados, reconhecendo que os pecados têm, na verdade, sido expiados. 1 João 1,9, no entanto, aparenta indicar que, de alguma forma, o perdão depende de nós, confessando os nossos pecados a Deus. Como é que isso funciona se todos os nossos pecados são perdoados no instante que recebemos a Cristo como Salvador? Parece ser o caso que o apóstolo João está descrevendo aqui, perdão relacional. Todos os nossos pecados são perdoados posicionalmente. O perdão posicional é o que garante nossa salvação e promete um lar eterno no céu. Quando estivermos diante de Deus depois da morte, Deus não vai negar nossa entrada no céu por causa de nossos pecados. Isto é o que significa perdão posicional. Temos uma posição diante de Deus. Posição de plenamente perdoados por causa do sacrifício de Cristo na cruz. O conceito de perdão relacional se baseia no fato de que, quando pecamos, ofendemos a Deus e entristecemos o Espírito. Em Efésios 4,30 está escrito: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Apesar de que Deus tem, no fim das contas, perdoado todos os nossos pecados, todos os pecados que cometemos, eles ainda resultam em um bloqueio no nosso relacionamento com Deus. Então é aquela história: um pequeno menino que peca contra o seu pai não é expulso de sua família. Um pai devoto vai perdoar seus filhos incondicionalmente. Ao mesmo tempo, um bom relacionamento entre pai e filho não pode ser alcançado até que esse relacionamento seja restaurado. Isso só pode acontecer quando o filho confessa seus erros ao pai e pede perdão. É por isso que confessamos nossos pecados a Deus, não para manter nossa salvação, mas para nos trazer de volta a um relacionamento íntimo com o Deus que nos ama e já nos perdoou. Essa reflexão, entretanto, nos leva a uma outra. Se um crente em Cristo ele cometer suicídio, esse crente, essa pessoa ainda é salva? É um fato triste, mas verdadeiro, que alguns cristãos cometem suicídio. Eu mesmo conheço diversas pessoas crentes em Jesus que se mataram. Para piorar a tragédia, há aquele falso ensino de que cometer suicídio automaticamente condena uma pessoa ao inferno. Muitos acreditam que um cristão que comete suicídio não será salvo. Este ensinamento não é sustentado na Bíblia. A Escritura ensina que, a partir do momento em que verdadeiramente cremos em Cristo, temos a garantia da vida eterna. João 3,16. O versículo é tão conhecido que a gente até gagueja quando vai falar. João 3,16. De acordo com a Bíblia, os cristãos podem saber, sem qualquer sombra de dúvida, que eles possuem a vida eterna. 1 João 5,13. Nada pode separar um crente do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Nenhuma coisa criada pode separar um cristão do amor de Deus. E até mesmo um crente que comete suicídio é uma coisa criada. Portanto, nem mesmo o suicídio
pode separá-lo do amor de Deus. Jesus morreu por todos os nossos pecados. E se um cristão verdadeiro, em um momento de ataque espiritual e fraqueza, cometer suicídio, o seu pecado ainda está coberto pelo sangue de Cristo. Segundo a Bíblia, o suicídio não é o que determina se uma pessoa ganha a entrada dela no céu. Se uma pessoa descrente cometer suicídio, ela não fez nada mais que acelerar a sua jornada para o inferno. No entanto, essa pessoa que cometeu suicídio vai, em última análise, estar no inferno por rejeitar a salvação através de Cristo, não por ter cometido suicídio. Então, leia lá em João 3,18. Temos também de salientar, no entanto, que ninguém sabe verdadeiramente o que estava acontecendo no coração de uma pessoa no momento em que morreu. Algumas pessoas têm conversões no leito de morte e aceitam a Cristo em seus últimos momentos. Então, eu mesmo tenho experiências de pregar para pessoas que estavam perto de morrer e essas pessoas serem salvas, confessarem a Cristo e serem salvas. É possível que a pessoa cometendo suicídio tenha tido uma mudança de coração no último segundo e clamado a Deus por misericórdia. Então a gente não sabe, né? Nós somos humanos, totalmente limitados em nosso conhecimento. E, como um amigo meu já disse, o coração é terra que só Deus anda. Então só Deus conhece o coração, o seu, o meu e do teu irmão. Então devemos deixar tais julgamentos nas mãos de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O suicídio de um crente é evidência de que qualquer um pode lutar com desespero e que o nosso inimigo Satanás é homicida desde o princípio. Como está escrito em João 8,44. O suicídio ainda é um grave pecado contra Deus. Segundo a Bíblia, o suicídio é assassinato, e isso é sempre errado. Os cristãos são chamados a viver suas vidas para Deus, e a decisão de quando morrer pertence a Deus e somente a Ele. Então, meu querido, minha querida, que Deus conceda a graça e a perspectiva do salmista a cada um que esteja enfrentando provações hoje. Porque ele disse: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 43, 5. E você talvez tenha aí algum parente, ou algum amigo muito querido, que era uma pessoa crente no Senhor e que cometeu esse pecado do suicídio. Pois creia, meu irmão, se essa pessoa realmente creu no Senhor, aceitou o Senhor Jesus e andou com Ele nesta terra, eu lhe garanto que não importa a situação em que a morte dele ocorreu, ele está com Cristo, na glória eterna. Então, que essa palavra, console os nossos fracos corações. Que Deus abençoe a todos. Fica a dica.